Uma das ferramentas que eu sempre quis ter na oficina, um acessório para o torno, era o contraponto. Só que eu vi que é muito caro comprar esse equipamento, então eu decidi eu mesmo fabricar. Esse vídeo mostra o passo a passo de como eu fiz esse contraponto e eu espero que ajude vocês a aprenderem como fazer também. Eu encontrei na minha coleção de ferro velho uma peça que servia perfeitamente para o projeto. Eu cortei um pedaço dela para poder colocar ela no torno e usinar a parte que me interessava. Eu comecei a usinagem dando um passe pelo lado externo para deixar a peça totalmente uniforme. Então eu decidi que o projeto iria ter dois rebaixos, um interno e um externo. Depois eu usinei a parte de trás e faceei. Vai ser nessa parte que eu vou colocar o rolamento. Durante o torneamento dessa parte eu percebi que tinha um pedaço que estava temperado, o metal tinha ficado muito duro, essa parte brilhante que vocês viram. Então eu escolhi o rolamento adequado para o projeto. Ele tinha em torno de 35 milímetros de diâmetro, seria excelente para o tamanho que eu precisava. O próximo passo para fazer o contraponto foi fazer o furo principal. Esse furo é necessário para poder entrar com a ferramenta de usinagem interna. Então eu peguei uma broca e fiz o furo de introdução. Foi um pouco difícil por causa daquela parte mais dura dessa peça, mas deu certo. Depois eu comecei a fazer a usinagem interna, com o diâmetro certinho do tamanho do rolamento. Na verdade eu fiz o cálculo para ficar 2 décimos mais curto, 2 décimos menor para o rolamento entrar batido, levemente batido. Eu fiz então toda a preparação da parte onde o rolamento seria encaixado. A ideia é que o rolamento não entre e saia facilmente, ele tem que entrar um pouco batido. Então eu fiz com 2 décimos de aperto, né? O próximo passo seria a própria instalação do rolamento e depois a usinagem do outro lado da peça. O acabamento interno ficou muito bom. Ficou perfeito e o rolamento estava funcionando muito bom também, apesar de ser um rolamento velho, não tem problema. E com a ajuda de uma madeira, eu encaixei o rolamento no lugar. A madeira serve para não destruir nenhuma parte, não marcar nenhuma parte da peça nem do rolamento. O encaixe ficou perfeito, muito bom. E o rolamento estava girando bem tranquilo. O próximo passo seria começar a fazer o torneamento dos cones, o cone interno e o cone externo. Para fazer isso, eu soltei os 2 parafusos que seguram o carro transversal superior e regulei o ângulo desejado. Vocês podem escolher o ângulo que vocês desejarem. Eu preferi o ângulo de 45 graus. Então eu comecei a fazer o torneamento do primeiro cone, da ponta do contraponto propriamente dito. Essa é a ponta mais importante. 45 graus. E eu tomei cuidado para fazer com que ela ficasse bem pontiaguda mesmo, para poder ter precisão na hora de segurar as peças que a gente vai tornear. E aí eu fiz o acabamento da ponta. Deixei bem pontiagudo.
ficou excelente. Então eu comecei a fazer o torneamento do cone externo. Fazia parte do meu projeto fazer duas etapas, né? 2 cones, um interno e um externo. O ângulo era o mesmo, 45 graus. Ficou muito bom. Os 2 cones. O acabamento ficou ótimo e os ângulos também. Agora só falta terminar de fazer o passe externo, para que ela fique com o mesmo acabamento em toda a peça. Eu só vou tirar aquela parte que não foi usinada ainda, que servia de apoio dentro do torno. É um passe externo. Todas as imperfeições foram tiradas e a peça ficou perfeita. A parte essencial do contraponto estava pronta. E agora só tem que fazer a outra parte, que é a parte do cone. O meu torno usa um cone Morse 2. Então vai ser essa parte que nós vamos fazer agora. Para fazer o cone Morse 2, eu usei a outra parte da peça que eu cortei. E eu iniciei a usinagem pelo encaixe do rolamento. Eu decidi fazer um pouco maior, porque para usinar a parte do cone eu vou ter que virar a peça e apoiá-la dentro do torno. Então foi de propósito mesmo. E o encaixe ficou perfeito. Agora é só virar a peça, colocar o outro lado dentro do torno e fazer a usinagem do cone. Para fazer a usinagem do cone, tem várias técnicas. E como eu já tinha um contraponto original do torno, a técnica que eu usei é a técnica da cópia. Eu copiei o mesmo ângulo do cone. Então o que eu fiz? Eu soltei os parafusos do carro. E com o carro superior solto, eu encostei a ferramenta no cone e dei um passe de uma ponta a outra. Na verdade eu não dei um passe, eu passei a ferramenta, eu encostei a ferramenta e com o carro solto eu percorri toda a peça longitudinalmente. Dessa forma eu garanti que o ângulo do cone seria exatamente igual à da peça original. Copiado o ângulo correto, eu tirei o cone original, o contraponto original, e coloquei a peça que eu gostaria de usinar. A usinagem eu comecei da direita para a esquerda e fui torneando até que o cone começou a ser formado. Nessa imagem ainda não dá para ver, mas daqui a pouco será possível ver que o que está sendo torneado está sendo feito em formato de cone. Agora já dá para ver bem claramente que o que está sendo usinado é um cone. A usinagem foi bem devagar, bem tranquila, para que o acabamento ficasse perfeito. Sempre de fora a fora. Aí o cone já está praticamente pronto, concluído e terminado. O acabamento ficou excelente e ele está pronto. O próximo passo
seria cortar o excesso da parte onde o rolamento é encaixado. Eu não tenho uma ferramenta de sangria adequada para isso, então eu marquei o local aonde eu gostaria de cortar e eu vou finalizar o corte com uma esmerilhadeira. Feita a marcação, eu vou levar para outra bancada e vou fazer o corte com a esmerilhadeira. E passei então para a etapa da montagem do cone Morse, que é praticamente a última etapa da construção da ferramenta mesmo. Eu usei a mesma técnica da madeira para não machucar a peça. Ela encaixou perfeitamente. Agora só falta testar. O acabamento ficou ótimo, o encaixe perfeito, tudo bem justo, tudo bem adequado. Eu levei um dia para fazer essa peça e me custou só o tempo de serviço mesmo, algo em torno de R$40. O contraponto original eu tirei e eu pus o contraponto rotativo rolamentado que a gente acabou de fazer. E vamos testar. Funcionou perfeitamente, centralizado, justo, sem vibração, o rolamento não faz barulho, ficou excelente. Time, se vocês gostaram desse vídeo, eu agradeço muito se puderem se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo também. Toda vez que vocês fazem isso, o YouTube entende que esse é um vídeo bom e distribui para mais pessoas. E isso é um grande apoio para o meu canal. Agradeço bastante se vocês puderem fazer isso. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.